Uma Mulher Feliz. Um livro de Márcia Silva. Capítulo 5. Não seja uma mulher vulnerável. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. A primeira mulher era cheia de inocência como uma criança. Ela não conhecia o mal, muito menos sabia como se defender em uma situação de perigo. É claro que o diabo olhou e percebeu o quanto ela era vulnerável, uma presa fácil para sua astúcia. Ser vulnerável não é bom. Por isso, Jesus nos orientou a sermos como ele, simples, porém prudentes. Temos aqui duas palavras com significados opostos. A palavra vulnerável significa algo frágil ou que pode ser atacado. Já a palavra prudente vem do grego prônimos, que significa inteligente, sábio. Ser prudente é o oposto de ser vulnerável. Uma pessoa vulnerável é alguém que não percebe o perigo à sua volta, como as crianças, por exemplo. Porém, Jesus disse que devemos ser prudentes, dando a entender que existem perigos que devemos evitar. A raiz da palavra prudente vem de uma outra palavra que significa perceber ou julgar. Jesus estava instruindo seus discípulos a perceber aquilo que não era visível, mas que poderia causar danos. Todos nós temos áreas da nossa vida em que somos vulneráveis. Sabendo disso, devemos ter mais cuidado ainda. Não estou sugerindo que você levante a guarda ou viva desconfiando das pessoas. Nada disso. Até porque é muito cansativo. Além de tudo, Jesus disse que devemos ser simples, porém prudentes. A simplicidade é uma atitude de coração. Já a prudência é uma atitude que começa no coração, passa pela mente e se torna uma ação. Jesus era alguém simples. Ele conversava com crianças, pobres e necessitados. Mas era prudente com os fariseus e religiosos que sempre queriam apanhá-lo em alguma falta. Não ser uma mulher vulnerável significa não ser facilmente conquistável pelo inimigo. No livro de Juízes, capítulo 18, está registrada uma história muito interessante sobre a cidade de Laís, que foi conquistada por Israel. Essa era uma cidade próspera, numa região fértil, longe do deserto, porém era vulnerável. Uma das tribos de Israel, chamada Dan, estava buscando um lugar na terra da promessa, para conquistar a sua herança. Então, os líderes da tribo enviaram 5 de seus homens para procurar uma terra que eles pudessem tomar por herança. Aqueles homens foram até o norte do país e observaram a cidade de Laís. O texto diz: Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Juízes 18:7. Depois de observar a cidade, os espias voltaram e apresentaram um relatório aos líderes de Israel sobre o povo dessa terra, como eles viviam e o que seria necessário para tomá-la. A avaliação deles foi de que a cidade era facilmente conquistável. Para comprovar, os espias falaram aos israelitas 4 características do povo de Laís. Eles se achavam seguros, viviam em paz e confiados, não havia autoridade sobre eles e não conviviam com outra gente. A avaliação final dos espias foi de que o lugar era tão mal governado e tão mal guardado que seria uma presa muito fácil para o invasor e prontamente conquistável. E eles não estavam errados, pois foram necessários somente 600 homens para conquistar a cidade de Laís. Mas o que isso tudo tem a ver com a minha vida? Você pode estar se perguntando.
Pois bem, a palavra de Deus diz que podemos ser comparados a uma cidade fortificada. Precisamos ter os nossos muros bem erguidos, porque o inimigo anda ao derredor, procurando uma brecha para poder invadir e conquistar território em nossa vida. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país. Jeremias 1:18. A conquista de Laís é uma séria advertência para nós. Certamente, espias do maligno têm sido enviados contra você. Com base neste texto de Juízes, vemos a seriedade e as consequências da inconstância espiritual, pois ela torna você vulnerável ao inimigo. Vamos comentar cada um desses 4 pontos. Eram descuidados. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro. Juízes 18:7. Laís era uma cidade próspera, numa região fértil, longe do deserto, porém era mal protegida, pois seu povo era despreocupado e descuidado. Mas esse fato não os incomodava, porque eles eram autoconfiantes. O texto diz que eles eram um povo seguro, que quer dizer estar confiante. Essa autoconfiança era o seu ponto fraco. Significava que confiavam em si mesmos. Em outras palavras, eles eram descuidados. Estranho uma cidade viver assim naquela época, sem proteção, pois haviam muitos inimigos. Mas isso não parecia preocupá-los. Esse sentimento de autoconfiança os levava a viver como se não existissem inimigos. A verdade é que esse excesso de confiança e tranquilidade fez deles um povo descuidado e vulnerável. Quando somos considerados descuidados como povo de Deus? Quando somos autoconfiantes. Esse sentimento de segurança muitas vezes leva ao comodismo. É quando você começa a pensar que não precisa mais orar, não precisa mais ir aos cultos, não precisa dos irmãos e se sente seguro na sua casa, sem vínculo com outros irmãos. Este é um sinal de alerta, porque Jesus disse que temos que orar e vigiar. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, como nossa vida espiritual, nossos relacionamentos, nosso casamento, etc. Essa história nos lembra Adão no jardim, vivendo tranquilamente, mas descuidado. Deus disse que ele precisava guardar o jardim, mas Adão não levou a sério a ordem de Deus e baixou a guarda. Foi o suficiente para o diabo entrar e fazer a bagunça. A autoconfiança excessiva é um sinal de orgulho, porque leva você a ser displicente diante de um perigo real. Gente orgulhosa costuma ser imprudente. É aqui que Satanás ganha vantagem contra você, pois o orgulho foi também a razão da queda do diabo. A soberba do teu coração te enganou, e tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Obadias 1:3. Creio que as mulheres crentes precisam aprender a ser mais cuidadosas com aquilo que Deus confia às suas mãos. Como o seu casamento, por exemplo. Mesmo tendo um marido crente, a esposa deve guardá-lo. Mesmo criando filhos no caminho do Senhor, você precisa guardá-los. O orgulho leva a pessoa a viver uma vida descuidada e com isso pode vir a destruição. Estar excessivamente segura pode também levar você a se acomodar, e quando se acomoda, o risco de se tornar desleixada com aquilo que é importante se torna real. Pessoas desleixadas sucumbem facilmente diante dos ataques malignos. Não conseguem resistir porque vivem despreocupadamente. O Senhor nos advertiu da necessidade de vigiar. Veja bem que ele disse que precisamos orar e também vigiar. Infelizmente, muitos pensam que basta orar. Sem dúvida, orar é absolutamente vital, mas é preciso também vigiar.
levantar barreiras contra o inimigo, erguer torres de vigia para que percebam ataques iminentes. Vigiar é estar continuamente pronta para usar as armas de combate espiritual. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Eu já aconselhei muitas mulheres cristãs com problemas conjugais que no começo pareciam inofensivos, mas foram crescendo porque os cônjuges se acomodaram e permitiram a situação. Há muitos anos, uma irmã casada, com marido e filhos crentes, mandou-o sair de casa e só voltar quando estivesse transformado. Ele saiu. Ficou morando em um hotel vários meses, até que começaram a aparecer outras mulheres interessadas nele, do jeito que ele era, pois ainda não tinha sido transformado. Embora a esposa tenha tentado levá-lo de volta para casa, foi tarde demais. Outra irmã, assim que mudou para o exterior, viu seu casamento estagnar. Eles continuaram vivendo juntos na mesma casa, porém em quartos separados, até resolverem os conflitos conjugais que envolviam ressentimentos e falta de perdão. Depois de meses vivendo assim, ele não suportou e saiu de casa, embora tenha dito que estava disposto a tentar prosseguir se ela o tivesse procurado a tempo, enquanto ele estava no quarto ao lado, mas não depois da decisão tomada. Existem muitas razões por que casamentos acabam, mas no caso dessas mulheres, elas perderam algo muito precioso por simples descuido: os seus maridos. Esses 2 casamentos acabaram em divórcio, embora pudessem ter acabado numa segunda lua de mel. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. Não tinham conflitos. E chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada. Juízes 18:27. A palavra confiado significa estar despreocupado. Para entender melhor, vamos ver esse mesmo texto em outra versão bíblica, NTLH. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. É compreensível eles não terem conflitos com outros povos ao seu redor, mas não haver conflitos entre eles é estranho. Será que não havia nenhum casal com problema? Nenhum filho insatisfeito? Nenhum vizinho chateado? Veja, o conflito na medida certa é bom para o crescimento, pois onde não há conflito, também não há crescimento espiritual. Gente saudável possui conflitos. Por outro lado, gente que não tem conflitos também não tem consistência espiritual. Quando há conflitos, significa que há desejo de mudanças, que não se conforma com aquilo que está errado. No caso do povo de Israel, eles tinham motivação para ir para a terra de Canaã porque estavam descontentes no deserto. Esse é um conflito bom. A tribo de Dan, que estava procurando uma terra para conquistar, certamente estava vivendo um bom conflito, pois cada tribo precisava conquistar a sua parte da herança. Se eles não tivessem esse conflito, iriam morrer no deserto. O que levou um líder de Deus à multiplicação? Conflito. Porque todos crescem e eu continuo estagnado? Porque as pessoas não permanecem comigo? São questionamentos que nos tiram a paz, mas produzem mudança e crescimento. Casamentos sem conflitos estão condenados. Quando há conflito, significa que eles desejam uma mudança, que não vão se conformar com aquilo que está errado. Naturalmente, não basta ter conflito, é preciso saber resolvê-los. Mas a presença do conflito abre espaço para o crescimento. Eu precisei aprender a lidar com muitos conflitos na minha vida, pois cresci no meio de 7 irmãos, sendo a caçula, o que me dava algumas desvantagens, mas eu sobrevivi. Depois tive que aprender com os conflitos no meu casamento.
Alguns foram desnecessários, poderiam ter sido evitados, mas eu era imatura e tudo o que podia fazer era aprender com eles. Outros foram necessários para eu avançar e amadurecer, e foi isto que eu fiz. Cresci e amadureci. Mas eu conheço mulheres da minha idade que são imaturas, melindrosas, algumas ressentidas porque não deram a volta por cima. É preciso aprender a lidar com os conflitos em cada face da vida, para poder entrar na fase seguinte com mais consistência de caráter. Eu acredito que adolescente sem conflito resulta num adulto superficial. Adolescentes que têm de lidar com problemas de aparência física, autoestima e relacionamentos crescem com maior riqueza interior. Mas muitas adolescentes que são o suprassumo da beleza e não possuem conflitos de relacionamento e autoestima permanecem na adolescência para o resto da vida. Ninguém quer seguir adiante quando tudo parece tão maravilhoso no lugar onde está. Só teremos motivação para conquistar Canaã se estivermos descontentes com o deserto. Vivemos numa época em que as pessoas fogem de todo tipo de conflito interior. Elas procuram algum tipo de nirvana, onde o marasmo seja confundido com paz. Eu li uma reportagem certa vez contando que nos Estados Unidos não existe mais competição nas escolas do ensino básico. Não importa o jogo, todos os alunos vencem e todos ganham medalha. Fazem isso porque acreditam que o time perdedor pode ficar traumatizado e ter a sua autoestima afetada. É muito estranho, pois passa a ideia de que não há diferenças e somos todos igualmente capazes. Mas isso não é verdade. Não deveríamos ter uma boa autoestima quando fomos mal na prova ou fizemos um trabalho mal feito. É bom sentir-se mal consigo mesmo nessas horas, porque é essa sensação conflituosa que produzirá mudança para a próxima prova. Quando um aluno se sai mal numa prova, para o bem do universo, é bom que ele entre para o quarto e chore copiosamente. Hoje, porém, é crime reprovar uma criança na escola. Triste é quando nada abala nossa autoestima. Eu me saí mal na prova, mas a culpa é do professor que não me ensinou bem, mas estou em paz. Gente que não tem conflito com sua autoestima, que nada abala seu amor por si mesmo, é um perigo para a humanidade. Acredite, aqueles que produzem as guerras e destroem o planeta possuem uma autoestima maravilhosa. Como aprender a humanidade se o orgulho, que foi batizado de autoestima, não for quebrado? Dá para imaginar Napoleão complexado? Como sou baixinho, vou destruir o mundo, diria ele. Muito do que chamamos autoestima é puro orgulho e soberba. Outro cuja autoestima era maravilhosa se chamou Hitler e acreditou que existia uma raça pura. O conflito por si só é neutro, não produz nada em nós, mas quando temos a disposição de orar a respeito dele, de meditar sobre a sua condição, ele certamente nos levará a crescer. A Bíblia ensina que os conflitos na medida certa são saudáveis, porque eles nos levam para Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Não se sujeitavam à autoridade. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Juízes 18, 7. O verso 7 diz que nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Essa é a terceira razão por que Laís era facilmente conquistada. Eles não estavam sujeitos a ninguém. Não havia magistrados para confrontá-los, mostrando-lhes o erro. Não havia juiz para expor a condição deles. Não existia ninguém que pudesse confrontá-los mostrando um padrão. Parece que em Laís cada homem fazia aquilo que queria fazer. Não havia nenhuma autoridade sobre eles.
A autoridade é essencial para a paz e a prosperidade de uma pessoa, uma igreja, um povo e uma nação. Nunca é seguro para um homem fazer apenas o que é reto aos seus próprios olhos. Vemos que no tempo dos juízes, o povo de Israel viveu debaixo da opressão de inimigos e sempre oscilando no seu temor a Deus. O livro nos explica que a razão disso é que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. A decadência de Israel veio porque não havia liderança nem submissão. Então, os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 24 e 25. Gente assim nunca prospera. Frequentemente ouço pessoas dizendo que largaram o emprego porque não nasceram para ser empregados. O que eles estão dizendo, na verdade, é que não aceitam se submeter a ninguém. Nunca vi gente assim realizar alguma coisa na vida. Quem diz que não nasceu para se submeter, também não nasceu para liderar. E quem não lidera ninguém, nunca vai prosperar efetivamente. Quem é assim, tão pretensioso e arrogante, acha que não precisa de ninguém. Não há necessidade de alguém confrontá-lo porque ele sabe todas as coisas, sabe o que é melhor a respeito de tudo. O lugar dessas pessoas é nos lugares ermos e desertos da vida. Mas aquele que reconhece que há outros que sabem mais, que há irmãos mais experientes, outros que estão adiante dele e humildemente se submete, esse será guardado da queda. Infelizmente, muitos são como Laís, facilmente conquistáveis. Esse é um grande teste para as mulheres hoje, pois temos conquistado muito espaço, independência, visibilidade, mas com isso podem vir muitas coisas ruins também. Essas conquistas podem fazer as mulheres de Deus vulneráveis ao inimigo por não se sujeitarem a ninguém. Infelizmente, é uma realidade dentro da igreja. As solteiras não se sujeitam aos seus pais, as casadas não se submetem aos seus maridos, as líderes não se submetem à sua liderança. Isso significa que não há ninguém que as possa confrontar ou mostrar a elas um padrão, porque não ouvem ninguém. Eu me lembro de certa vez que estava aconselhando uma jovem solteira. Na época, eu também era solteira, mas já me relacionava com o Aloísio. Ela não queria me ouvir e disse: "Quem é você para me aconselhar? Você é solteira que nem eu." Como eu não tinha muita paciência naquela época, mandei-a procurar outra pessoa. Mas qualquer um que tentasse ajudá-la, ela iria confrontar. Se fosse uma mulher casada, ela diria: "É muito fácil você falar, você já é casada." O problema de pessoas assim é que elas são arrogantes e não aceitam ninguém falar da sua vida. Entenda algo muito importante. O princípio da autoridade vem de Deus. Ele mesmo instituiu a autoridade para limitar a maldade do homem. A autoridade é essencial para a pessoa, para a família, para a sociedade, para a igreja e para a nação. Nunca é bom a alguém fazer o que acha reto aos seus próprios olhos. Quem diz que não nasceu para se submeter, também não nasceu para liderar. Esse é o espírito do arrogante e pretensioso. Muitos na igreja se consideram submissos, mas qual é o nível dessa submissão? A autoridade é proteção. Pessoas que não se submetem a ninguém são facilmente conquistáveis. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Estavam isolados. Também estava longe dos sidônios e não tinham trato com nenhuma outra gente. Juízes 18, 7. O povo da cidade de Laís vivia isolado e distante de seus irmãos. Isso é o mesmo que estar sozinho ou desvinculado. Veja a descrição deste mesmo versículo na NTLH. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Juízes 18, 7. Aquele povo não tinha aliança com ninguém.
Por isso foi conquistado, pois não tinha ninguém para socorrê-los na hora da batalha. Eles não se importavam com ninguém e, portanto, ninguém se importava com eles. Presumiam que podiam viver sozinhos, sem ajuda ou companheirismo. A solidão nos faz vulneráveis, e não existe arrogância maior do que a presunção de acharmos que não precisamos de ninguém. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. A Bíblia mostra que o modelo de Deus para o seu povo é viver em aliança, um relacionamento de compromisso mútuo. O próprio Deus, em sua onipotência e glória, escolheu viver no meio do seu povo. Na criação, Deus reconheceu a necessidade de companheirismo quando criou uma companheira para o homem. Jesus também fez isso quando chamou os discípulos para perto e depois os enviou de 2 em 2. A vida da igreja é uma vida de comunhão, relacionamentos, vínculos de uns com os outros. Porque quando um dos membros se isola, ele se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Quem vai socorrê-lo na hora da aflição? Isso me faz lembrar de uma cena que eu presenciei há muitos anos, de uma cadela que eu tinha da raça husky siberiano. Ela era bem grande e muito bonita. Certo dia, eu ouvi um grito da minha vizinha de 6 anos e corri para ver o que era. A minha cadela estava com um gatinho da menina na boca. Eu corri para tentar tirar o gatinho de entre os dentes da cachorra, mas ela não soltava. Depois de muito esforço, eu consegui tirar o gatinho e devolver para a menina. Aquele gato foi salvo por um grito de socorro. Penso que é mais ou menos isso que acontece quando gritamos por socorro, e há irmãos e irmãs por perto para nos socorrer. Mas, quando estamos isolados, não temos a quem recorrer. Creio que Deus não planejou que vivêssemos assim. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17. A palavra isolamento tornou-se muito comum desde a pandemia de 2020. Foi incrível a reação das pessoas, pois elas se isolaram e depois não queriam sair para voltar à vida normal porque o medo tomou conta delas. Conviver com outros passou a ser perigoso. Não seja uma mulher isolada, que vive desvinculada dos seus irmãos e irmãs. O oposto de isolamento é comunhão. É importante cultivar isso, pois é segurança espiritual para você. Precisamos uns dos outros quando se trata de guerrear juntos, uns pelos outros. O relacionamento mantém aceso o nosso coração e o nosso espírito. O seu livramento no dia mau vem do Senhor através de irmãos que vêm socorrer você quando você grita por socorro. Mas quando você está sozinha, quem vai ouvir o seu chamado de socorro? Levaram eles o sacerdote e chegaram a Laís, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto não tinham trato com ninguém. Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Juízes 18, 27 ao 29. A cidade de Laís foi facilmente conquistada por Israel e passou a se chamar Dan, o nome da tribo de Israel que a conquistou. Essa história está na Bíblia para nos servir de advertência. Deus tem pensamentos bons a seu respeito e Ele quer que você viva uma vida feliz. Porém, é preciso considerar esses aspectos para não se tornar vulnerável como esse povo. Decida ser vigilante, vinculado às suas irmãs, submissa àqueles a quem Deus constituiu autoridade na sua vida. Assim, quando vier o dia mau, você irá prevalecer contra os seus inimigos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, do 1 ao 3. Fim do capítulo 5.